Vamos lá, vamos compartilhar a palavra de Deus. Hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Essa passagem é bem conhecida, né? Por nós. Ela está... Estou me ouvindo aí em algum celular aí. Estou me ouvindo também. Ela está... faz parte da estrutura do Sermão do Monte. Esse Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7, no meio do capítulo 7. Essa passagem, ela faz parte, ela está dentro dessa estrutura do Sermão do Monte, esse ensinamento, esse sermão que Jesus fez está registrado aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Eu vou ler a introdução para a gente poder dar início. Nós vamos compartilhar hoje esta pequena porção do Sermão do Monte, que é essa que nós vamos ler daqui a pouco. John Stott, falecido teólogo John Stott, disse em seu livro A Mensagem do Sermão do Monte, contra a cultura cristã, da editora ABU, ele disse que este sermão é provavelmente uma das partes mais conhecidas da Bíblia. É verdade, né? Mas talvez, ele diz, a parte menos compreendida e menos obedecida por seus seguidores, pelos seguidores de Jesus, por nós, por mim, por você, por nós. Essa passagem também, porque toda a Bíblia trata de valores e princípios de Deus para nós, mas essa passagem do Sermão do Monte trata de valores, de princípios de Deus, princípios do reino de Deus, para vivermos em um mundo, para vivermos num sistema que insistentemente não poupa esforços para distorcer e anular, e até anular, esses princípios e valores do reino de Deus. Certamente essas palavras expressam o que Jesus desejava e o que Jesus deseja que os seus seguidores fossem e fizessem, que estão aqui no Sermão do Monte. Queridos, as Escrituras, a palavra de Deus, constantemente está nos apresentando contrastes, caminhos, opções para nos levar a fazer escolhas, para nos levar a fazer decisões, segundo a orientação e segundo a vontade de Deus, né? Nós tomamos decisões o tempo todo, vocês concordam? O tempo todo, nós fazemos escolhas o tempo todo, tomamos decisões o tempo todo. E aqui essa passagem nos coloca diante da necessidade de fazermos escolha, tomarmos decisão. E eu quero ler com você essa passagem pequena. Mateus 7, 13 e 14, diz assim a palavra de Deus: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Versículo 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. E como nós falamos aqui na introdução, a palavra de Deus nos coloca constantemente diante de contrastes, diante de opções que nos levam a tomar decisões e fazer escolhas segundo a vontade de Deus. E tem um celular aí tocando. E aqui nessa pequena porção, Jesus nos apresenta duas opções. Ele nos apresenta duas opções, mas
nos leva a escolher e nos leva a reconhecer que há só uma escolha entre essas duas opções. Ele nos apresenta duas opções, mas só uma escolha, só um caminho deve ser escolhido. Ele nos apresenta duas portas, a porta estreita, com seu caminho apertado, que leva à vida, e aqui é uma referência à vida com Ele, vida eterna, e a porta larga, com seu caminho amplo, com seu caminho largo, espaçoso, que leva à perdição, que leva à destruição, ou seja, uma vida longe, separada de Deus. Eu olhei para o pastor Milton aqui, que eu me lembro, há muitos anos atrás, o pastor Milton pregou nessa passagem aqui. Pastor? Eu me lembro até hoje. Opções. Estamos diante de duas opções aqui. A porta estreita e a porta larga. A porta estreita com seu caminho apertado e difícil, e a porta larga e seu caminho espaçoso, confortável. Ambos levam para um destino. E cá entre nós, sendo bem sinceros conosco mesmo, né? A maioria de nós preferimos ter muitas opções, não apenas duas, mas nós queremos ter muitas opções para nos mover entre elas, para não termos o trabalho de fazer uma escolha séria e decisiva em nossas vidas. Nós queremos ter muitas opções. E melhor ainda, se a gente conseguir harmonizar esse monte de opções, se nós pudermos fundir essas opções numa só maneira, numa só forma moral, religiosa, se nós conseguíssemos fundir, harmonizar os valores do mundo com a vontade de Deus, uau, que bom seria! Não daria trabalho nenhum, estaria tudo certo. Nós viveríamos numa boa, não haveria essa tensão, que é o discipulado cristão, que é o compromisso com Cristo, que é viver com Ele. Seria muito mais confortável, relaxante para nós, se desse para misturar tudo isso num pacote só. Sem ter que fazer escolhas sérias e decisivas mais aqui nessa passagem, também nesta passagem. É essa passagem que nós estamos compartilhando hoje. Jesus, ele deixa bem claro para nós que não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Não dá para amar o mundo e amar a Deus. Não dá para amar o sistema e amar a Deus. Não tem como. Não dá para fundir as duas coisas. Ele nos apresenta aqui duas opções. E nos coloca diante dessa situação, dessas duas opções, para fazermos a escolha correta. Ou o reino das trevas ou o reino de Deus. E Moisés, lá em Deuteronômio mesmo, capítulo 30, versículo 15, Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, ele falou para o povo, falou, olha, eis que diante de vocês hoje há prosperidade e vida ou destruição e morte, vocês devem escolher o que vocês querem. E o apóstolo João, lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17, ele fala justamente isso que a gente leu aqui, não dá para nos comprometermos com o mundo, com o sistema, amarmos o mundo, o sistema e amarmos a Deus ao mesmo tempo. Não dá. A porta estreita e a porta larga. Vamos lá, versículo 1. Como é estreita a porta? Não, desculpa, volta lá, Fê. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Vamos lá.
Vamos começar primeiro pela porta larga. Essa porta é a porta que leva ao caminho fácil, a porta larga. Ela é espaçosa, como nós falamos já aqui. Essa porta larga, ela não exige de nós um limite para a nossa bagagem. Não exige de nós um limite para a nossa bagagem que podemos levar. A porta é larga, passa tudo. Podemos entrar com tudo. Nós não precisamos deixar nada para trás. Como, por exemplo, o nosso orgulho venenoso. Como, por exemplo, a nossa ira, o nosso ódio. Como, por exemplo, o nosso egoísmo. Como, por exemplo, a nossa ganância. Como, por exemplo, algumas amizades que exercem má influência em nossas vidas. Como, por exemplo, a nossa, muitas vezes, imoralidade. Cabe tudo na bagagem, dá para passar pela porta larga, ampla, espaçosa. Não há necessidade de deixarmos nada para trás. Podemos levar tudo conosco. Nossos pecados, tudo aquilo que desagrada a Deus. Passa tudo pela porta larga. E essa porta larga nos apresenta um caminho que a Bíblia também fala que ele é amplo, espaçoso. É um caminho fácil que não exige renúncia de nossa parte. É um caminho super confortável para andarmos nele. Há muito lugar nesse caminho amplo, espaçoso, para a frouxidão moral, para a relatividade, para a superficialidade no relacionamento com Deus. Nesse caminho amplo, espaçoso, largo, confortável, há muita tolerância para a maldade, há muita tolerância para a permissividade. Esse é o caminho amplo. Chegamos no caminho amplo por conta da porta larga, espaçosa. E aí nos sentimos à vontade nesse caminho, só nós. Amplo. Os viajantes deste caminho seguem suas próprias inclinações pecaminosas, seguem seus próprios desejos egoístas. Afinal de contas, essas coisas, queridos, não precisa ser aprendida, né? A velha natureza traz. Estão dentro do coração humano. E para andar nesse caminho largo, espaçoso, não precisa de nenhum esforço. Não há nenhum esforço é necessário para praticar tudo isso que eu acabei de falar, porque nosso coração muitas vezes nos prega algumas peças, surpresas desagradáveis, que entristecem o coração de Deus, que ofendem o Senhor e o entristecem. Mas olha só, nós falamos de uma porta larga, ampla, que não exige limite de bagagem. Nós falamos aqui de alguns pecados, ou seja, uma vida de pecados, né, nesse sentido. E essa porta larga nos leva a um caminho amplo, espaçoso, confortável, não precisa de arrependimento, não precisa de esforço nenhum para deixar de praticar essas coisas. E essa porta também nos leva a um destino. O caminho é amplo, que leva à perdição. Em outras versões, que leva à destruição da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus. Uma vida longe de Deus, uma vida separada de Deus. E é impressionante como essa sequência desemboca, né?
nessa triste vida sem Deus. Um caminho, uma porta larga, um caminho espaçoso, confortável, mas que nos traz uma triste realidade, que não é vida, mas morte. Que não é estarmos constantemente na presença de Deus. Aqui, a vida abundante, no futuro, uma vida gloriosa na sua presença, mas uma vida separada dele. Isso é triste. E para finalizar o versículo 13, da porta larga, que leva a um caminho amplo e espaçoso, que nos apresenta um destino triste. E agora esse versículo termina dizendo que nos apresenta uma triste constatação de que são muitos que caminham, que entram por essa porta larga, que caminham por esse caminho amplo, espaçoso e confortável, que leva à perdição, à destruição, uma vida longe de Deus, separada de Deus. E agora o Senhor Jesus termina essa passagem dizendo que são muitos que trilham esse caminho, que andam por esse caminho, mais outra triste constatação, mais uma outra triste realidade. São muitos os que entram por ela, que andam por esse caminho amplo, espaçoso, confortável, sem limites, que Deus com certeza não se agrada. Ou seja, esse caminho é frequentado por muitos. E aí eu me lembrei daquela época de Noé, né? Fazendo uma analogia com aquela época, né? Que as pessoas viviam normalmente, comiam, bebiam, se casavam, enfim, indiferentes à realidade de Deus, ao reconhecimento de Deus. E é triste saber que muitos trilham esse caminho. E diante disso nós clamamos, misericórdia, Senhor. Dá para mudar isso? Sim, dá para mudar esse quadro, dá para mudar essa situação, optando pelo quê? Por uma vida de compromisso com Deus, por uma vida de compromisso com Cristo Jesus, que é representado pela porta estreita. E é por ela que o Senhor Jesus começa esses 2 versículos. Entrem pela porta estreita. Mas nós aqui, de forma intencional, começamos pela porta larga. E agora o Senhor Jesus nos apresenta o caminho que Deus deseja, que é a porta estreita. Nosso Senhor Jesus já começa deixando claro qual é o caminho do discipulado cristão. Não nos esqueçamos que o Sermão do Monte, no capítulo 5, começa com Jesus falando aos seus discípulos. Falando para cristão. Jesus aqui nos apresenta o caminho do discipulado, o caminho da vida cristã, o caminho de uma vida com Ele. É a porta que essa porta estreita também leva ao caminho apertado, difícil, ao contrário do caminho amplo, fácil. Irmãos, eu fico pensando aqui. Nosso chamado, né? Viver pela fé, viver com Cristo, é uma vida de muitas bênçãos, é uma vida prazerosa, mas é uma vida de muitas lutas. E penso que não dá para romantizar a vida cristã. Senão nós vamos nos frustrar, nós vamos nos decepcionar com Deus. A palavra de Deus não nos esconde nada. Ela é bem clara. É um convite para andar com o Senhor, o autor da vida, o nosso Senhor e Salvador. Um convite de uma vida maravilhosa na sua presença, cheia de sentido e significado. Mas é uma vida de renúncia ao nosso ego, ao nosso egoísmo e tantas outras coisas.
E essa porta estreita, nós precisamos estar atentos para não passar direto por ela, ao contrário da larga. Ao contrário da porta larga. E agora fazendo os contrastes aqui que está fácil, né? Fácil falar. Mas ao contrário da larga, a porta estreita, há sim um limite para a nossa bagagem. Nós temos que deixar para trás o nosso orgulho venenoso, como eu falei antes. Nós precisamos deixar para trás o nosso ódio, a nossa ira. Nós precisamos deixar para trás a nossa ganância, as nossas amizades que muitas vezes nos influenciam para o lado ruim, que nos... Nós precisamos deixar para trás a imoralidade, enfim, não podemos levar conosco todos os nossos pecados, ou seja, uma vida de pecado, uma vida de prática de pecado. Nós pecamos. Mas quando nós nos referimos a isso, não podemos levar conosco os nossos pecados, é uma vida de pecado, uma vida deliberada, indiferente em relação àquilo que Deus espera de nós, uma vida de santidade, de separação do domínio do pecado. Tudo isso desagrada a Deus. E aqui eu aprendo com essa passagem também que não tem como andar com o Senhor, seguir Jesus, sem negar a si mesmos. Por isso que eu falei que não dá para ficar romantizando a vida cristã. Isso não é coisa da minha cabeça, não é coisa do meu coração, não é empolgação minha aqui agora, não, mas está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Jesus falando aos seus seguidores, Jesus falando aos seus filhos e filhas: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É o caminho do discipulado cristão. Não dá para andar com Jesus e ao mesmo tempo querer andar pela porta larga, andar pelo caminho amplo, espaçoso. Não dá. Então quer dizer que eu não tenho... como é que eu vou fazer? Eu cometo pecados. Sim, eu cometo pecados. Mas eu luto. Eu reconheço. Eu confesso, eu estou recomeçando de novo, eu luto, porque eu quero agradar o meu Senhor. E esta entrada pela porta estreita implica em compromisso e relacionamento com Jesus. E Jesus fala que é por Ele que nós encontramos, é nele que nós encontramos, é por Ele que nós entramos por essa porta estreita. Ele fala isso lá em João, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, Ele mesmo afirmou: eu sou a porta. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Aleluia. Ele é a porta e a porta segura. Essa porta estreita nos coloca num caminho apertado, num caminho difícil, mas é um caminho seguro. É seguro em Cristo Jesus. E os limites para esse caminho apertado, estreito, são bem claros. Esses caminhos, essas fronteiras estão bem claras, estabelecidas por Deus para nós. O Salmo 1 fala sobre isso, né? Os caminhos, os dois caminhos. De novo a palavra de Deus falando de contrastes, né? Apresentando os dois caminhos. O caminho dos justos, o caminho dos ímpios. O caminho que leva à morte, o caminho que leva à vida. O Salmo 1 fala isso também. Os limites para andarmos nesses caminhos estão claramente demarcados. Estão claramente revelados. E sabe aonde, queridos? Aqui. Na palavra de Deus, na sua revelação para nós, na sua palavra.
E andar por esse caminho exige esforço, não esforço para a salvação, porque salvação é graça. Mas esforço para vivermos uma vida de santidade e dependência de Deus. Andar por esse caminho requer esforço e dependência de Deus da nossa parte. Para resistirmos às concupiscências, aos prazeres da nossa carne, aos nossos desejos desenfreados, os nossos olhos e coração cobiçosos. Nós precisamos de esforço e dependência de Deus para continuarmos nesse caminho. E Ele nos ajuda. Louvado seja Deus por isso. Para lutarmos contra a tolerância da maldade, a tolerância da permissividade, para lutarmos contra a superficialidade espiritual, esse é o caminho estreito que o Senhor nos sustenta nele, nos abençoa e cuida de nós. Então nós falamos aí agora da porta estreita, que nos leva a um caminho estreito, e que nos apresenta um destino. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. A vida abundante, a vida com Deus. A porta larga, o caminho largo leva à destruição e à perdição. E a porta estreita, o caminho apertado e difícil leva à vida. E vida eterna. Aleluia. Esse é o destino daqueles que amam a Deus, esse é o destino daqueles que amam a Cristo Jesus, entregaram suas vidas a Ele. Essa é a vida que já começa aqui agora e é aperfeiçoada aquele grande dia onde estaremos com Ele para sempre, para sempre. E finalizando os contrastes, dessa passagem. A porta estreita, que leva ao caminho estreito, apertado, que conduz à vida cheia de sentido, vida eterna. Jesus diz que ela é frequentada por poucos. São poucos os que a encontram. Final do versículo 14. São poucos os que querem andar por ela. São poucos os que querem pagar o preço. Não é pagar o preço para a salvação, mas pagar o preço para viver uma vida que agrada a Deus, que o louva, que o honra, que abençoa o seu próximo, que abençoa a igreja. Certa vez alguém perguntou para Jesus: Senhor, serão poucos os salvos? Isso está registrado lá no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 23. Senhor, são poucos os que são salvos? São poucos os salvos? E o Senhor não entrou no campo das especulações, Senhor Jesus. Ele apenas respondeu no versículo 24. Esforcem-se para entrar pela porta estreita. Se referindo a Ele mesmo, porque Ele é a porta, Ele é a porta da salvação, Ele é a porta que nos leva para a salvação, Ele é a porta segura, Ele é o caminho seguro que nos mantém, que nos conduz, é Ele. E eu quero concluir, queridos. Há apenas duas portas, a estreita e a larga. Não existe outras. Dois caminhos, o apertado e o largo. Não há um caminho do meio e não há atalhos. E que terminam em dois destinos. A perdição, a separação de Deus e a vida eterna, uma vida com Ele. Não há outra alternativa. E também apresenta aqui a passagem dois públicos, os que entram e os que ficam de fora. E eu termino com a aplicação. Aqueles que já entraram pela porta estreita, que é uma vida com Cristo, um relacionamento com Cristo, que sou eu e você, que somos nós que estamos em Cristo. Aqueles que já entraram pela porta estreita e viajam, caminham nessa jornada pelo caminho
Permaneçam nele, firme nele, você, eu, nós. Nós não estamos sozinhos, nós estamos desfrutando da presença gloriosa do próprio Senhor e Salvador Jesus. Ele não nos deixou órfãos, Ele nos deu o seu Santo Espírito, que nos orienta, que nos ilumina, que nos conduz nesse caminho. Ele nos sustenta, Ele é o selo, a garantia da nossa redenção, Ele habita em nós. Jesus Cristo não nos deixou sozinhos, não nos deixou órfãos. Louvado seja Deus por isso. Ele está conosco. Ele prometeu aos seus: estarei com vocês até o fim dos tempos, todos os dias, para sempre. Ele é a porta, Ele nos mantém no caminho, e Ele nos leva ao destino eterno, à vida eterna, em segurança nele. Aqueles que ainda não tomaram essa decisão, aqueles que ainda não escolheram entrar pela porta estreita, que é Jesus Cristo, que é a sua entrega pessoal a Ele, Deus continua lhe dando oportunidades para você fazer a boa escolha, a escolha mais séria e decisiva da sua vida, que é decidir-se por Cristo Jesus, que é viver com Ele, que é entregar a sua vida a Ele. Há tempo de mudar a rota do seu destino e viver com Ele para sempre. Como isso? Arrependendo-se dos seus pecados, reconhecendo os seus pecados, arrependendo-se deles, voltando-se para Deus e crendo em Cristo Jesus de todo o seu coração para perdão dos seus pecados e reconciliação com Ele para todo sempre. Essa é a nossa mensagem dessa noite. E eu quero encerrar com a leitura do versículo 9 do Evangelho de João, João 10, 9, eu quero encerrar com ele, quando Jesus disse com toda a firmeza, clareza, àqueles que ouviam ele: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Jesus é a porta estreita, mas é a porta segura. É estreita porque não é difícil, porque Ele não se esconde de nós. Não, não, não. O Senhor Jesus se revela, se apresenta. Deus dá a todos a oportunidade de reconhecê-lo em suas vidas. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Amém?